No começo eu coloquei o nome da banda de Habitante. Tive essa ideia por inúmeras razões, assim, cidade grande e é difícil você se sentir habitante de qualquer lugar que seja. Só que a gente, no meio do caminho, ficou sabendo que já tinha várias bandas chamadas Habitante, tinha Habitantes no Rio. E aí decidimos cortar o nome ao meio, que assim soou bem pra gente, foi até o Marcos que sugeriu. E o significado continua sendo Habitante, mas nós somos o AB. 1, 2, 1, 2. Alô, microfone? Alô, 1, 2, 3, som. É esse que tem som aqui nesse microfone? 1, 2, 3, experiência. Alô, alô, som. Opa! Vou encontrar um disco do Paralamas de sucesso. Sim, eu escuto vinil. Tô com um problema na real com o som lá de casa, mas eu tenho uma coleção lá. Tenho a minha coleção, que não é muito grande, assim, mas satisfaz, assim. Agora, o vinil tem um lance de ser uma peça de arte também, sabe? Isso que torna a coisa interessante, assim. Um objeto de arte também muito interessante, eu vejo nesse sentido também, capas, assim. O desenho, eu acho que ele veio uma necessidade de preencher algo que não estava, né? Então é bem... E é o que me move até hoje, assim. Você pega uma folha ou qualquer superfície que tenha um espaço, a tendência é preencher para chegar em algum lugar, assim. Às vezes eu começo com um padrão, um formato e eu tento repetir aquilo. Só que logicamente, como é feito a mão livre, ele ocorre seus acidentes, nuances, assim, é bem ressonante, mas eu tento basicamente repetir, assim, é meio que mântrico o processo. E o padrão ele varia de temperamento, assim, de fases também. De como você tá encarando a vida, do que você tá sentindo também no momento, e aí ele tem vida própria. Porque é isso, é um desenho solto não é figurativo, porém tem uma imagem, sabe? Ela sugere algo, é igual essa daqui. Isso é um mar. Na minha cabeça isso é um mar à noite, mas que eu não tinha isso conscientemente no começo, sabe? Eu falei, não, eu vou preencher, só vou apenas preencher para tentar chegar em algum lugar. E aí eu parto de tudo que é da natureza para fazer o que eu faço, desde a música, o desenho também, é tudo. Então acaba refletindo. Às vezes as pessoas olham e falam, nossa, isso aqui parece uma montanha, ou parece uma flor, uma mandala. E é isso, é a repetição, é a persistência, é a concentração. Então tá tudo aí, assim. Bom, prazer aí, Luciano. Tudo bom? Como tá?
Tudo bem? Beleza, pessoal? Tudo certo? Bom, aqui é a Casanã, que é um espaço cultural aqui de Perdizes. Rola shows aqui de bandas independentes, assim, rola exposição de arte também, às vezes o pessoal expõe artes originais, às vezes silkscreen. E o lugar tem uma proposta de sempre renovar a programação, assim, sabe? Não tem ninguém muito residente do lugar. Minha ligação com a guitarra foi através definitivamente por causa do punk rock, assim, porque era o que a gente escutava na época. Então era o instrumento mais comum, assim, todo show que você ia, a formação era meio que essa formação, assim, uma formação meio básica pro rock. E então tinha uma guitarra de um amigo meu, eu pegava assim emprestado, ele me ensinou uns acordes, assim, até que eu arrumei a minha guitarra e comecei a tentar tirar sons, assim, sempre já no intuito de meio que construir uma música, assim. Cara, eu escutava de tudo, cara. Até hoje eu escutava muita coisa, assim, bizarra, assim, sei lá, desde Eu escutava muito grindcore, essas músicas bem violentas, assim, bem rapidonas, Napalm Death, sabe? E a Copsai, umas bandas meio loucas, assim, Cannibal Corpse. Ao mesmo tempo eu escutava umas coisas... Eu comecei ouvindo por causa do skate. Eu escutava muita banda da Califórnia também, esses Pennywise, Lego Ego, essas coisas assim, que era o que rolavam em muito vídeo de skate, assim, eu ia lá e conhecia. Cara, comecei com uns 13, 14 anos, assim, mais ou menos. Ali, morava em Santo André, comecei tocando ali, com meus amigos dali mesmo, também na região. Eu sou um pouco mais novo, assim, tenho 27 anos ainda. Então eu vim do hardcore, assim, meio que 90, assim, essa parte um pouco do hardcore também de fora, daqui também. Então cresci meio que nesse meio e depois fui conhecendo outras coisas com o passar do tempo, montando outros projetos, outras bandas também. Eu gosto de tocar com gente. Eu não gosto de tocar sozinho em casa, eu não gosto de ficar estudando em casa e eu não gosto de ser muito direcionado no que eu faço. Eu sempre tive dificuldade com aula, por isso que os professores sempre, não, você tá com a posição errada da mão, o som não é esse que você tem que fazer. Eu já ficava injuriado, já saía fora da aula, porque pra mim o jeito que eu faço é o jeito que eu faço, é o jeito que eu aprendi. Eu estudo do meu jeito, assim, escutando música, indo atrás das pessoas que têm um timbre que eu gosto, vendo como elas fazem, que tipo de equipamento elas usam, corda, onde elas tocam e tal. Eu escutava muito as bandas ali de Washington, DC, ali da Discord, Minor Threat, depois veio o Fugazi, que foi uma banda muito importante e que eu tive o prazer depois de conhecer o Joe Lely, né, o baixista do Fugazi, veio pra cá fazer uma turnê uma vez. Ele tem uma história engraçada, que ele veio pra cá fazer essa turnê que ele falou e o baixo dele é um baixo meio específico, tipo aquele do Paul McCartney, sabe? Aquele Hofner pequenininho. É escala curta com corda lisa, encapada, que é o tipo de corda que eu uso também. No Fugazi ele não usava, né? No esquema solo dele ele usa. E quebrou a corda no meio da turnê e é uma corda meio específica, não acha tão fácil, e ele ficou sem baixo pra tocar, e
o Luciano me ligou, falou, porra, quebrou, não tem? Eu falei, passa em casa, eu uso o mesmo esquema de instrumento, pega meu baixo, não. Tipo, esse cara me ensinou a tocar baixo, né? Não, é uma honra. Ele foi em casa pegar, agradeceu, eu falei, cara, eu que tenho que te agradecer. Eu aprendi a tocar baixo ouvindo você tocar, tirando suas músicas, o seu timbre, o jeito que você toca. Você tocar como instrumento, fazer um show é uma coisa foda pra mim. Quando eu ouvi reggae também, quando eu ouvi Bob Marley a primeira vez, foi tão impactante quanto ouvir o disco do Minor Threat, assim, também, assim. Foi uma coisa bem direta e visceral, assim, sabe? Uma coisa bem de alma, assim. Depois eu segui ouvindo, na verdade, a discografia do Bob Marley, fui atrás. E que mais? Funk foi a música que me pegou muito. Pela simplicidade, assim, não aquele funk hiper psicodélico, assim, aquele som mais direto, assim, tipo do Demeters, por exemplo, que é uma coisa mais seca, assim, mais direto ao ponto. Eu acho que essas influências foram essenciais, assim. E o jazz também, né? O jazz que veio depois, assim. Que era até então uma coisa meio bizarra, né? Meio estranha de entender, né? Você fala, como assim? Os caras estão aí, a música não firma aí no chão, sabe? Tem esse lance. E depois você vê que ela acrescenta muito, assim. A pista, desde que eu comecei a andar de skate, na verdade, não tinha pista. A gente andava ao redor, assim, nas praças e quadras. Tem umas quadras ali atrás que a gente andava. Depois construíram essa pista, acho que foi 2005, se eu não me engano. O lance de música com skate, acho que todo mundo aqui tem essa relação. Quando eu andava de moleque, era difícil ter acesso às coisas e era a época de você descobrir. Não era igual hoje em dia, que você vai lá na internet, você vê as influências, as referências, tá tudo linkado. Cria uma comunidade, você troca ideias ali dentro, você constrói a sua identidade com todo mundo que está em volta, um trazendo coisa de um lado, outro trazendo coisa do outro, trocando música, trocando som. Isso foi uma das coisas mais importantes do skate para mim, foi ter essa troca. Foi aí que eu comecei a tocar, porque eu via as bandas no campeonato de skate, comecei a conhecer esse tipo de música, que eu comecei a me identificar e aí me levou pro instrumento e tudo mais. Mas, sei lá, durou até os 18 anos no máximo, andando de verdade. Aí depois eu comecei a me machucar muito, já me machuquei de novo, tô com a canela toda doendo. Aí não tava dando pra tocar. Agora já tô com o braço doendo de novo, eu lembrei porque eu parei de andar de skate mesmo. Eu sempre tive ideia
esse tipo de coisa que tá acontecendo aqui hoje, né? Assim, é uma coisa bem visceral, assim, é uma formação de rock simples, banda punk mesmo, 2 guitarras. No começo eu tinha um pouco de resistência, assim, pra ter 2 guitarras na banda também, assim. Gostava dessas coisas bem enxutas mesmo, propositalmente com bastante espaço, assim, sabe? O Maurício, ele foi um dos responsáveis pela estética da banda, assim. Ele ajudou a concluir, assim, sabe? O que tava faltando, assim, em termos de estética mesmo, assim, porque... Não, de linguagem sonora, assim, sabe? Quando eu procurei ele, assim, porque também a banda não era uma banda formada, assim. A gente tocava com o Babalu e tal, era uma coisa bem solta, a gente não tinha nada formatado. A gente mais fazia um som do que propriamente definir as coisas, assim. A gente tava se conhecendo e tal. E aí, essa ligação com o Maurício foi isso. Aí a gente pegou, organizou, estamos tocando adiante. Tive uma conexão com a banda, eu conheço o Gui já há muitos anos e vi bem o desenvolvimento da banda, né, se iniciar e tal. E aí, quando ele foi gravar o disco, ele me chamou para gravar as baterias do disco. Então eu já conhecia muito das músicas, mas eu nunca cheguei a fazer show, nada. Encaixou muito bem o jeito que eu toco o cavaquinho, até mais provavelmente do que se fosse um jeito tradicional, assim, com o som deles. Acho que a nossa relação com música de todo mundo aqui é muito mais de amizade do que de um chamar o outro porque esse cara toca bem ou esse cara toca mal. E foi meio isso. O que me chamou, todo mundo é amigo, fui, aceitei na hora. E aí a gente começou a trabalhar. Depois fizemos esse disco, são 6 músicas. E agora a banda funciona mais como banda mesmo, compondo junto e criando junto. Eu tento mais ou menos seguir a linha meio que veio já do disco, assim, porque como o Gui falou, quando a gente tava tocando ali, tipo, meio que se conhecendo, ele me ligou, fazer um som e tal, vamos tocar, vamos. Aí, tipo, foi lá em casa, tem um estúdio, ficava tocando, mas era mais, tipo assim, exatamente mesmo pra se conhecer, assim, não era montar uma banda com formato, que você faz isso, que você faz aquilo, até a gente acabava tocar e tipo, e aí, a gente faz o que agora? Vamos tocar tudo de novo, e ficar tirando som, e ficou meio nessa onda, assim. Eu conheci o Gui faz muito tempo atrás já, uns 8 anos eu acho, em Guarulhos, num festival que ele tava tocando com um outro projeto dele, eu tava com outro projeto meu. Desde lá a gente vem se falando, até que foi se aproximando cada dia mais, mas as influências eu vejo que são as mesmas, assim, uma pegada africana sempre vai ter influência. E eu vejo que ele gosta também dos mesmos tipos de som que eu gosto, dos timbres, então... É isso que o Marcão falou, né? Ninguém tá aqui porque chamou um que toca muito e nem se conhece direito. A galera meio que se conhece também por causa dessa referência musical que cada um tem. Mais calimba no seu monitor. Eu vim buscando também essa sonoridade africana, assim, também, pelo fato de ser brasileiro e isso ser contagiante. Me pegou desde a época que eu vi, acho que o Konono Number One, que é um grupo do Congo. Eles trabalham muito com calimba, eles produzem as próprias calimbas, assim. Quando eu vi, assim, no Vale do Anhangabaú, aquilo foi contagiante, me pegou de uma maneira que eu não estava esperando, foi surpreendente mesmo. Aí eu fui fazer uma turnê com o Maurício, na época com o trio dele, que era o Mtakara 3. E, logo no início eu já perguntei pro pessoal onde que acha isso e tal, não sei o quê. Fomos parar numa loja em Chicago,
que tinha, aí eu comprei, me apaixonei e tamo aí, tirando som disso daí. O disco tem 6 temas e hoje aqui a gente tem acho que 12 ou 13. Temos o dobro, E que foram músicas que foram pintando depois? Aí a gente construiu junto. Aí o quarteto começou a fazer música juntos, assim. Eu trouxe, dessas 6, eu trouxe 5 temas, assim, a gente desenvolveu. Tem uma do Nalesso, mas é uma coisa muito livre mesmo, assim, sabe? Você chega e o outro opina de uma maneira como quem tá de fora, mas tá totalmente dentro. Às vezes traz uma clareza que você não consegue enxergar quando você tá ali tentando chegar em algum lugar. E daqui pra frente a gente não sabe o que vai acontecer também. Eu tô curioso para ver o que o Marcos vai trazer, o que o Babalu vai trazer. Então tá, a UAB caminha livremente.